E aí, pessoal, estamos aqui de volta no canal Mão na Tecla, sejam todos bem-vindos novamente. Eu sou a Célia Guazelli, estou trazendo aqui a ferramenta Excel. Hoje eu estou trazendo a formatação condicional como tema aí da nossa aula, ok? A formatação condicional, ela serve para a gente salientar algumas células dependendo de uma determinada condição que a gente estipular, tá? Então, aqui, para a gente começar essa brincadeira, eu vou inserir algumas linhas, porque o ideal de trabalhar a formatação condicional é quando a gente tem muito conteúdo e a gente quer realçar alguns conteúdos importantes. Então, quando a gente tem uma lista muito pequena, isso não faz tanta diferença. Então, eu vou inserir algumas linhas aqui e colocar mais alguns produtos para a gente ter um pouco mais, né, de células para estar verificando aí o realce, tá? Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, grafite, cartolina, sulfite também, que a gente compra muito para utilizar, e, por exemplo, envelopes. Pronto. Aqui a gente vai colocar qualquer valor, qualquer quantidade. Vou colocar aqui umas 30, um sulfite 12, envelope 6. E aqui qualquer preço também, né? Opa, R$5, cartolina 7, sulfite 10, envelope a gente vai colocar R$7, tá? Perceberam que as fórmulas, né, já se adaptaram, né? A gente vai dar uma olhadinha aqui nessas fórmulas, percebam que ele já se ajustou, não precisei fazer mais nada, mas se eu quiser novamente copiar essas fórmulas para baixo, eu posso copiar, tá? Não tem problema, posso fazer de novo, caso a gente tenha alguma dúvida, mas podem ver que agora os resultados aumentaram, porque eu coloquei mais produtos, ok? Então, agora a gente pode começar a fazer a formatação condicional. Eu vou retirar essa formatação aqui, colocar sem formatação de fundo, de preenchimento, para a gente olhar com cuidado aí a formatação condicional, tá? Então, eu vou começar selecionando aqui uma coluna, a coluna de quantidade, vou lá em formatação condicional, vou aplicar aqui uma regra de realce das células maior do que, então eu quero realçar todas as células maiores do que 10, por exemplo. Percebam que o Excel ele já faz uma pintura, né, padrão aí de vermelho para aquela condição que eu coloquei. Todas as células maiores do que 10, ele já veio e pintou de vermelho claro com texto vermelho escuro. Então, eu posso escolher uma dessas formatações que ele me coloca à disposição, mas eu vou direto aqui no formato personalizado, tá? O formato personalizado, eu posso modificar o tipo de número, né? A formatação de número, de fonte, de borda ou de preenchimento. Eu gosto mais de trabalhar com o preenchimento. E aqui eu vou colocar uma cor forte, tá? O laranja, por exemplo. Então, eu quero que ele realce todas as células maiores do que 10 com essa cor laranja. Vou dar um OK, pronto, ficou realçado. Isso é uma formatação inteligente, por quê? Se eu vier aqui e alterar de 30 para 2, ele vai apagar a formatação, porque ele vai entender que não atende mais aquela condição. Então, vou voltar aqui para 30 e ele vai pintar de laranja, porque passa a atender a condição, tá? Então, isso é bem interessante. Vou selecionar todo mundo de novo, vou lá em formatação, e a gente poderia estar utilizando todas essas possibilidades, né? Por exemplo, todas as células iguais a 30, tá? Todas as células iguais a 30. Antes de fazer isso, eu vou retirar aquela formatação, eu vou fazer uma limpeza de formatação e vou fazer uma nova. Realçar células que são iguais a 30. Como é que eu vou realçar? Eu vou realçar com uma cor especial aqui, por exemplo, um verde. Eu vou dar um OK. Tá? OK, pronto. Tá? Então, ele está atendendo, mas todas as células possuem a formatação condicional.
Se a gente vier aqui no gerenciar regras, a gente vai ver que a regra que eu inseri está aqui e o intervalo está aqui. Então, ele se aplica ao intervalo de B3 até B13. Então, toda essa coluna vai até de B3 até B3, tá? Nessa regrinha que eu inseri. Se eu quiser excluir, eu também posso excluir por aqui. Posso dar editar regra ou excluir, tá? Se eu quiser editar, né, eu posso editar novamente. Aqui entra num outro formato, mas eu posso dizer que todas as células que são iguais a 12 vão ser pintadas de verde, tá? Então, vou dar um OK. Olha como ele já mudou aqui. Já pintou as que são iguais a 12. Formatação condicional novamente. Eu venho aqui, gerenciar, ó, já mudou a minha regra. Eu seleciono essa regra e dou um excluir, tá? E dou um OK. Pronto, excluí. Vamos criar outra regra. Então, a gente tem aqui várias delas, né, para trabalhar. Se a gente não encontrar aquilo que a gente quer aqui nesse conjunto, eu posso ir em mais regras. E aqui eu tenho uma série de opções, né? Então, a gente pode olhar todos esses e ver qual é aquele que nos interessa. Eu gosto muito de usar este segundo, né? Onde a gente tem aqui os valores das células, textos, etc. Aqui tem maior, menor, maior é igual, menor é igual, diferente, né? E aqui a gente coloca o valor. Por exemplo, todo mundo que é diferente de 30, ele vai pintar, tá? Dou um formatar, escolho aqui o verde. Todo mundo que é diferente de 30 vai ficar verde. Então, ele coloca lá a formatação. Vamos selecionar novamente, retirar a formatação, limpar, tá? Pronto. Agora eu vou mostrar, ainda nessa coluna, algumas opções que já vêm meio que prontas. São essas três opções aqui, ó, barra de dados, escala de cor e conjunto de ícones. Olha que interessante se eu escolher uma barra de dados, por exemplo, na cor laranja, tá? Ele vai colocar como se fosse um mini gráfico, né? Um mini gráfico nos valores de acordo com o menor e o maior. Então, para os menores, ele vai colocar uma barrinha bem pequena e para os maiores, ele coloca uma barrinha bem grande. Percebam que se eu clicar nessa barra grande e alterar esse valor para 1, por exemplo, essa barrinha vai diminuir bastante, tá? Vai ficar bem pequena. Então, por quê? Porque ele entende que essas barrinhas se referem a esses números aqui, tá? Então, vamos lá na formatação, seleciono o grupinho, formatação condicional, limpar regras das células selecionadas, tá? Vamos ver o de baixo agora. Aqui a gente tem outras cores, tá? Preenchimento sólido, preenchimento com outras cores que também chamam muito a atenção. Olha que bacana esse, né? Um rosa bem forte, tá? Então, só treinar um pouquinho esse preenchimento. E agora a gente vai na escala de cor. A escala de cor é bem interessante também, tá? Eu vou pegar essa segunda, primeira mesmo, né? A gente tem várias cores aqui, né? Conjuntos de cores, mas eu vou pegar a primeira só para vocês terem uma ideia. Ela trabalha com 3 cores, 3 escalas, verde, amarelo e vermelho, tá? Então, vou dar um Enter. O que ele entende aqui? Os valores bem baixos, ele coloca começando com vermelho. Os valores intermediários, ele coloca numa gradação de amarelo. E os valores mais altos, ele coloca numa gradação de verde. Mas vejam o que acontece se eu passar esse número de 30 para 25. Ele coloca um verde um pouquinho mais claro. Se eu colocar, por exemplo, 20, ele vai colocar um verde ainda mais claro. Tá? Então, ele faz uma gradação exatamente, né, das cores vermelho, amarelo e verde. Se eu passar aqui para 50, ele vai ficar um verde bem forte. Olha lá, tá? Então, vamos manter aqui o nosso 30, que é o original. E aí, a gente vai selecionar esse grupo novamente e vamos retirar estas regras. Pronto. Agora, a gente vai verificar o terceiro, né, a terceira opção, que chama conjunto de ícones. Aqui você escolhe o conjunto de ícones que você quer usar. Então, vou usar o primeiro aqui. Vejam como ele fica bacana. Ele vai colocar uma setinha verde para cima, nos números mais altos, uma setinha para a direita amarela, nos números intermediários, e nos baixos ele coloca uma setinha para baixo vermelha.
mas eu não preciso usar exatamente esses ícones, eu tenho outras opções. Tá? Então, vamos ver aqui as outras opções de ícones. Então, tem aqui, ó, na diagonal, tem aqui um triângulo, tem um semáforo, tem bandeirinhas, enfim. Tem várias maneiras aí de vocês, eu gosto muito desse aqui, ó, né? Quando a gente trabalha com valores, né? E a gente também pode criar o nosso conjunto, né? Não tem problema. Então, aqui a gente está visualmente tendo uma ideia dos maiores valores e dos menores valores. Funciona mais ou menos como os gráficos, que eles dão uma visão rápida, né, desses valores. É uma visão mais colorida, né? Enfim, mais interessante. Bom, a gente também pode fazer isso com valores. Aqui eu peguei a coluna quantidade, mas a gente também pode pegar a coluna, qualquer coluna. Vamos pegar o preço unitário aqui e verificar, por exemplo, escala de ícones ou de cor, os mais caros, os mais baratos. Aqui está invertido, não faz mal, a gente pode procurar um que trabalhe com o verde nos menores preços e o vermelho nos maiores preços. Ó. Então, nós temos as duas opções aqui. Então, nesse caso, eu vou pegar a segunda, que para mim é mais interessante. Tá vendo? Ó? Ele tem a escala de cores, então os verdes são os valores mais baixos, né? E o amarelo já começa a ser o intermediário e o vermelho mais caro, tá? Vou fazer um Ctrl Z, que é um pouco mais rápido, e vamos ver aqui o conjunto de ícones, como é que ficaria. Bandeirinhas, indicadores, olha que interessante. Aqui ele não tem tanto intermediário, né? Ele vai direto do bom do ruim, né? Mas também fica interessante, tá? As variações que a gente tem, aqui a gente já tem uma variação melhor. Ok. Poderíamos fazer aqui também, por exemplo, vou pegar essa coluninha aqui e trabalhar também o realce de valores, maior, menor. Então, vamos pegar quem é menor do que 10. Quem é menor do que 10, vamos pintar de verde. Vou aproveitar esse verde que está aqui, já prontinho, e vou dar um OK. Pronto, esses são os produtos mais baratos, nem tive muito trabalho. Já tinha lá a opção do verde, tá? Então, é interessante, a gente pode usar várias condições, só tomar um pouco de cuidado para a gente não fazer condições redundantes, né? Condições meio que semelhantes para a mesma célula, com valores diferentes, né? Ou com pinturas diferentes para o mesmo valor, né? Mas eu vou deixar esse daqui pintado e vou pegar a coluna produto agora. A coluna produto, ela é diferente, né? Ela tem letras e não números, então a gente vai trabalhar um pouco diferente. Realçar regras de realce, maior, menor, não dá para usar, mas eu posso usar o texto que contém, tá? Contém o texto, por exemplo, vamos colocar CH, tá? Então, eu tenho dois elementos que tem, eu também posso formatar aqui do jeito que eu quiser, formato personalizado, vou jogar aqui um amarelo e vou dar um OK. Outro OK. Pronto. Então, dessa lista, quem tem o CH são borracha e mochila, tá? A gente retira essa formatação para fazer uma outra. Vamos supor que eu queira as células que começam com determinado texto. Aqui eu não tenho que começa com, eu só tenho o que contém. Então, eu posso vir aqui em mais regras. Eu posso procurar aqui dentro, né, qual é a opção que tenha começar com alguma letra, terminar com alguma letra. Eu vou pegar essa segunda opção, formatar apenas células que contenham. Aqui a gente viu um texto, então vamos lá, que contenha um texto. Contém, não contém, começa com, termina com. Opa, é esse que eu quero. Começa com a letra C. Pronto. Formatar. Vamos colocar um amarelo. OK. Então, todo mundo que começa com a letra C, deixa eu só colocar aqui maiúsculo. OK. Pronto. Tá? Então, ele vai trazer todo mundo que começa com a letra C. Tá? Vamos limpar essa regra, vamos colocar aí que termina com. Então, novamente, aqui eu posso ir direto no gerenciar regras ou nova regra, mas eu acho até mais fácil ir por aqui, mais regras, e a gente vem aqui na segunda opção, valor de célula, não, texto.
texto que termina com a letra A. Tá fácil, né? Vamos formatar de amarelo. Ok. E aí a gente vai dar 2 OKs. Tá? Pronto. Todo mundo que termina com amarelo, ok? Então isso aqui numa planilha de 2, 3 mil linhas ajuda bastante, ajuda a gente a salientar dados importantes. É para isso que o Excel serve. E é bem interessante a gente sempre trabalhar com formatação quando a gente tem volume grande de dados. Quando a gente tem um volume pequeno, tudo bem, não tem problema. Vou retirar todas as nossas formatações, limpar. E aí a gente até poderia salientar manualmente, né? Não daria muito trabalho. Olha, esse preço está muito alto. Aqui eu comprei muita cartolina, tá? A quantidade ficou bastante alta. Eu posso salientar alguns dados que eu acho importantes, tá? Mas numa planilha grande fica inviável fazer isso manualmente. Até porque a gente pode errar, né? A gente sem querer pode errar. E a fórmula não erra, tá bom? Então eu vou dar um Ctrl Z para a gente voltar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que usem essa formatação condicional com planilhas volumosas, tá? E espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.